Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde! Dando continuidade ao nosso assunto, nosso conteúdo que nós começamos nesse mês de agosto, eu trago essa semana as modalidades olímpicas e paralímpicas. E aqui ó, eu tenho para vocês o símbolo das Olimpíadas de Tóquio 2020 e o símbolo da Paralimpíada de Tóquio 2020, que será em 21. Uma das curiosidades que eu trago nessa semana é que tem modalidades que são idênticas na Olimpíada com a Paralimpíada. As adaptações realizadas são as mínimas. Muitas vezes é só a condição que o atleta executa, mas as regras são as mesmas, a quadra a mesma. Eu vou mostrar isso para vocês. E temos também modalidades que são só dos Jogos Olímpicos e modalidades que são só dos Jogos Paralímpicos. Sobre as datas, os Jogos Olímpicos foi remarcado para o dia 23 de julho de 2021 e os Jogos Paralímpicos para o dia 24 de agosto de 2021. Vai de agosto a setembro. E uma das curiosidades e também conhecimento que eu queria passar para vocês é sobre a classificação. Como que um para-atleta ele é classificado antes de entrar nas modalidades propriamente dito? O para-atleta, quando ele chega numa Olimpíada, numa competição, ele é classificado de acordo com a sua deficiência. Temos aqui a paraplegia, os amputados, deficiente visual, paralisia cerebral, deficiente intelectual e aqueles que não têm classificação dentro das suas deficiências. Ele passa por uma liga médica e ali ele recebe uma pontuação. Por quê? Porque tem esportes que precisam de somatória de atletas. Por exemplo, o basquete em cadeiras de rodas tem uma soma de pontuação na quadra. Só pode alcançar aquele total. Passou daquilo, é considerado uma falta. Existe o que nós chamamos de pictogramas, que são uma forma de comunicação visual onde os elementos dos esportes, as modalidades, são representadas por desenhos. Vejam aqui da Paralimpíada. Esses desenhos vão representando as modalidades e eles chamam pictogramas. E temos também os pictogramas dos Jogos Olímpicos. Temos mais de 50 modalidades olímpicas para o próximo evento. Então, para as duas edições, para os dois formatos de jogos, nós temos os pictogramas como forma de comunicação visual. Temos também, agora, partindo para as modalidades, eu quero mostrar para vocês o que coincide. Então, nós temos o atletismo, nós falamos na nossa aula. O atletismo ele tem a versão olímpica e a versão paralímpica, onde pode ter atletas amputados, com deficiência visual. Uma das regras para o deficiente visual é que ele é permitido levar um guia. Esse guia ele enxerga. As provas basicamente são as mesmas e acontece também dentro daquela pista de atletismo que eu passei para vocês.
Temos o basquete. Na versão paralímpica, nós temos o basquete em cadeira de rodas. Como eu falei, a quadra é a mesma da versão olímpica, a altura da cesta é a mesma, as regras são as mesmas. O que diferencia é que o atleta tem cadeira de rodas, ele está em cadeira, e as cadeiras dependem do grau de deficiência, a lesão na medula, a questão do equilíbrio. Tem atletas mais altos corporalmente, mas a estrutura da sua cadeira não pode trazer vantagem. Tem todas uma regra para poder colocar em quadra essa equipe. Então, por exemplo, esse atleta tem uma estatura maior, o grau de deficiência dele em termos de equilíbrio é menor, ele tem uma pontuação alta. O atleta que tem um equilíbrio menor, deficiência maior, ele tem uma pontuação baixa. A soma desses atletas é a quantidade que é colocada em quadra. Esse ano tem a estreia do basquete de 3, que é um basquete de rua, que é chamado de rua, né, popularmente, mas ele vai estrear nas Olimpíadas de Tóquio, e o basquete tradicional continua a mesma coisa. Temos o badminton, e o badminton tem a versão paralímpica e a versão olímpica. Pode ser dupla masculina, dupla feminina ou dupla mista. No badminton paralímpico tem a categoria de nanismo e a categoria de cadeirantes. Então essa é a diferença, mas os dois também participam das duas versões olímpicas. O beisebol e o softball. Beisebol é a versão masculina, softball a versão feminina, só acontece nas Olimpíadas. O que diferencia é o tamanho da quadra, da bola, a espessura da bola, o tamanho, versão masculina e feminina. A bocha é uma modalidade exclusiva da Paralimpíada, onde os atletas eles têm limitações severas, ou paralisia cerebral, ou limitações severas na questão do movimento. E o objetivo da bocha é fazer com que a sua bola colorida chegue o mais próximo possível da bola branca. Então é feita uma disputa, onde os atletas basicamente não têm um lançamento, porque geralmente a deficiência é severa, o movimento é bem pouco, ele solta aquela bola para ela chegar o mais próximo possível dessa bola branca. Só existe bocha nas Paralimpíadas, é um esporte exclusivamente para pessoas com deficiência. A canoagem ela tem tanto nas Olimpíadas quanto na Paralimpíada. Nas Olimpíadas tem a versão slalom, e a versão canoagem pode ser em dupla, individual, na Paralimpíada também, ó. E os atletas têm a diferença no assento, né? Se tem mais equilíbrio, se tem menos equilíbrio, mas basicamente seguem as mesmas regras. E se vocês observarem, esse remo ele é solto, o atleta segura para fazer a remagem, né? E na prova de remo, esse remo ele é fixo na embarcação. Depois eu vou mostrar para vocês. É uma das diferenças básicas da modalidade. O ciclismo, ele acontece também na versão olímpica e na versão paralímpica. Na versão olímpica ela tem 5 categorias. Na versão paralímpica ela tem categorias diferentes também. Dentre elas, a bike, ela tem para a pessoa que tem paralisia, mas ele tem os membros inferiores, o membro é preso na frente da cadeira e ele faz a pilotagem com as mãos. Para quem não tem os membros na frente da cadeira, para quem não tem os membros inferiores, utiliza uma cadeira na postura sentada, mas também o pedal é feito com as mãos. A escalada esportiva é uma modalidade nova nos Jogos Olímpicos, só tem na versão olímpica por enquanto, vai estrear agora em Tóquio. Ela tem 3 categorias, essa escalada, a dificuldade e a de velocidade. Vai ser uma estreia em 2021, 2020, vamos ver como que vai ser o desempenho. Futebol temos na versão olímpica e paralímpica. Na paralímpica a gente tem o futebol de 5, onde os atletas de linha, eles são cegos, deficientes visual severos, cegos, ou deficiente visual que ainda tem pouca visão, que a gente fala.
todos eles precisam estar vendados, exceto o goleiro. O goleiro não tem deficiência visual. A bola que eles utilizam, ela tem um guizo dentro, ela faz um barulhinho, um chocalho. Então é um ambiente que tem que estar em silêncio para poder acompanhar essa trajetória da bola, porque eles utilizam a audição para executar as jogadas. O futebol de 7, que segue basicamente as mesmas regras do futebol olímpico, ele é feito para pessoas que têm um grau de deficiência menor. A ginástica é um grande momento das Olimpíadas, não tem na versão paralímpica, tem na versão olímpica, e ela é dividida em ginástica artística, onde tem os implementos, né, cavalo com alça, argolas, o solo, as traves, as paralelas, a trave de equilíbrio, entre outros equipamentos. A ginástica rítmica tem a massa, o arco, as fitas, as bolas e a corda. E a ginástica de trampolim, utiliza esses trampolins longos, grandes, gigantes, para poder fazer as execuções, né? O malabarismo, os saltos e tudo mais. O goalball é um esporte exclusivamente paralímpico, onde o atleta com deficiência visual severo ou com baixa visão, ele utiliza de uma venda, então é uma quadra. Essa quadra tem essas marcações com alto relevo. Essa bola, ela tem um guizo aqui dentro, é uma bola que tem um chocalho. Então é feito o lançamento, o estádio fica completamente em silêncio, geralmente é feito dentro de um ginásio, né, completamente em silêncio. Quando essa bola é lançada, o adversário tem que ouvir a trajetória da bola para impedir que a bola entre no gol. É uma prova muito legal, muito bonita de se ver também, exclusivamente paralímpico. O golfe é um esporte olímpico e foi primeiro, quando ele entrou nas Olimpíadas, ele entrou como uma modalidade feminina, lá em 1900, nas Olimpíadas de Paris. Ele era uma modalidade exclusivamente para as mulheres e depois foi se tornando mista. O halterofilismo, levantamento de peso, tem na versão olímpica, na versão paralímpica. Na versão olímpica é realizado em pé. A grande diferença de uma para outra é que na versão paralímpica, mesmo você tendo movimentos do membro inferior, a posição de realizar o levantamento do peso é deitado. Então, todos os atletas da versão paralímpica realizam o levantamento de peso deitado nesse banco. O handball, que é um esporte que estava sendo introduzido com vocês durante as aulas da nossa escola, esporte coletivo, na versão olímpica. Hipismo, que tem na versão paralímpica e olímpica, né? São feitas várias provas relacionando o cavalo com o seu montador. Na versão paralímpica, elas são destinadas para pessoas que têm dificuldades de locomoção, cadeirantes, e pessoas que têm amputação. Então, se vocês observarem essa imagem, ela tem um membro superior amputado. Mas acontece nas duas versões, olímpica e paralímpica. Hóquei sobre a grama acontece somente na versão olímpica. As lutas, acho que é a mais rica das modalidades, que temos diversos tipos. Então, temos aqui a esgrima na versão olímpica, na versão paralímpica. São as mesmas regras, o que diferencia é que tem que ser na cadeira. Mesmo que aqui tenha algum andante, ele às vezes é amputado ou tem uma dificuldade de locomoção, a prova é executada na cadeira. O taekwondo, né? O taekwondo, que na versão paralímpica tem categorias de amputado, nanismo. O karatê, ele está entrando como modalidade olímpica, é a primeira vez que vai acontecer. Temos as lutas olímpicas, que é greco-romano e luta livre, o boxe, o judô, que acontece também nas duas versões, na paralímpica e na olímpica. O judô paralímpico, ele é para deficientes visuais. E o taekwondo, que eu falei, né? A esgrima eu falei também. Então, vamos lá. Boxe só na versão olímpica, tá bom?
Os esportes aquáticos aparecem também tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas. Nas Paralimpíadas é a versão da natação. Então, uma piscina dessa aqui, ela pode ter mais de uma competição. Por quê? Às vezes, quando o atleta vai para a competição e ele passa pela liga médica, ele é o único atleta daquela categoria com aquela deficiência. Nem por isso ele vai deixar de competir para buscar melhores resultados, os resultados pessoais. Geralmente na natação e no atletismo, são provas que tem até 8 competidores, pode acontecer de um desses aqui ser de uma categoria única, que ele está competindo contra ele mesmo. Nós temos várias categorias na natação, assim como na natação olímpica, polo aquático só na versão olímpica, saltos ornamentais só na versão olímpica e a natação artística. Pentatlo moderno. O pentatlo é uma prova que ela junta 5 provas, diferentemente lá do atletismo, que tem o heptatlo e o decatlo. No pentatlo são 5 provas, onde envolve o tiro, a esgrima, a natação, a corrida e o hipismo. Nessa sequência, depois faz a pontuação do atleta em todas elas. O atleta que conseguir maior pontuação é o campeão da prova. Só existe na forma olímpica. O remo, como eu falei, a diferença do remo para a canoagem tá aqui, ó, uma das diferenças, né? Porque tem a questão do assento e tudo mais. Mas o remo, ele é fixo, tanto na versão olímpica quanto paralímpica. E aí, o que nós vamos observar é que, de acordo com a deficiência do atleta, vai ser o assento dele, a forma de amarração para a execução de prova. O resto das regras para a modalidade são as mesmas, tanto na versão olímpica quanto na versão paralímpica. O rugby é uma modalidade muito legal, acontece a versão 7 nos Jogos Olímpicos e a de cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos. Da mesma forma que eu falei do basquete, segue a questão da quadra, o tamanho, a bola, as cadeiras têm uma pontuação, a deficiência do atleta tem uma pontuação, dificuldade de locomoção ou de equilíbrio ou de manipulação, tudo isso é pontuado para se montar uma equipe na quadra. O skate é uma nova modalidade nos Jogos Olímpicos e acontece somente na forma olímpica, em 2020, 2021, na forma de street e na forma park. O tênis de mesa entra nas duas versões, olímpica e paralímpica. Na paralímpica são feitas classificações de quem é andante e de quem é cadeirante. Essa é a classificação. Então, se vocês observarem, ele anda, mas ele não tem os membros superiores, ele é amputado. Então, ele joga com a boca e com os pés na Paralimpíada. E aqui são os cadeirantes. E aqui é a versão olímpica, a mesma mesa, mesmo design, utiliza os mesmos equipamentos. É o que a gente fala de igualdade, né? Eu vou trabalhar depois com vocês sobre os valores olímpicos, e um deles é a igualdade, o direito à igualdade. E o que a gente percebe é que desde Seul, quando o Comitê Olímpico e Paralímpico começaram a conversar, é utilizado as mesmas instalações. Então tem as mesmas oportunidades de utilizar esses equipamentos. O surf é uma modalidade nova nos Jogos Olímpicos. Esse ano vai acontecer, ano que vem, né? 2020-2021. O tênis acontece na versão olímpica, na versão paralímpica, sendo que na versão paralímpica o atleta tem que estar na cadeira de rodas. Ele pode ser um andante, como eu falei, mas uma das regras é estar na cadeira, como um amputado, e aí cada cadeira tem um design, né, para poder colocar esse atleta na melhor posição para equilíbrio. O tiro com arco existe na versão olímpica e na versão paralímpica, e aí também tem categorias para quem precisa usar cadeira de rodas ou não, e aqui é na versão olímpica feita em pé. Nesse caso aqui é um amputado, ele utiliza os pés para poder se organizar com o seu arco e sua flecha. O tiro esportivo, ele tem diversas classificações de carabina, de outros tipos de arma.
ele acontece na versão olímpica e na versão paralímpica. E na versão paralímpica, ele tem a questão de se é cadeirante ou não, se utiliza algum apoio para a arma ou não. Tudo isso categoriza o atleta nessa competição. O triatlo é bem interessante porque a versão olímpica tem a quilometragem de natação de 1,5 km, ciclismo 40 km e a corrida de 10 km. Na versão paralímpica é a metade. Então aqui é 750, 20 km, 10 km, 5 km. A metade do percurso realizado na versão olímpica é realizado na versão paralímpica. A vela e suas diversas categorias, mas acontece na versão paralímpica e na versão olímpica. E fechando, o voleibol. O voleibol na versão olímpica acontece o de quadra e o de praia, masculino, feminino. E na versão paralímpica é o voleibol sentado, também tem masculino e feminino. Então, pessoal, essas são as modalidades esportivas. Dentro delas, eu coloco quais são as olímpicas e as paralímpicas. Eu acho que é um conhecimento importante da gente se ter enquanto esporte, que eles existem. E para quando a gente sentar o ano que vem para estar dando uma olhada nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, já ter uma outra visão. Uma visão de quem conhece e já ouviu falar, uma visão de quem estudou algo em relação a isso. Certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.